Fala, gamers de verdade! As melhores promoções da Digital Games Access estão no ar. Jogos digitais de PS4, PS5 e Xbox com até 80% off. Mídia primária, vitalícia e suporte top. Entrega rápida direto na sua conta. Pré-venda liberada. EA FC 26, Battlefield 6, NBA 2K26 e muito mais títulos chegando com preço promocional. Cupom exclusivo para inscritos aqui do canal. Use o cupom DRGamer20 para R$20 de descontos em compras acima de R$ 49,99. Garanta já o seu na Digital Games Access. Entre no grupo VIP e receba as melhores ofertas. Link da Digital Games Access está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Digital Games Access, onde as promoções nunca acabam. Fala, galera! DR18 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. E galerinha, hoje mais um vídeo de tutorial aqui no canal. E o tutorial de hoje é um tutorial de finalização completo. Então assiste esse vídeo até o fim com bastante atenção, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito você a melhorar na parte de finalização aqui no eFootball 2026. Então vamos pro tutorial. É claro que não podemos fazer um tutorial de finalização sem mostrar a minha configuração de controle, tá? Essa daí é a minha configuração de controle. A sua pode ser um pouquinho diferente, mas no tutorial eu vou explicando tudo certinho. Uma coisa importante aqui é que eu controlo meus jogadores pelo direcional. Caso você controle seus jogadores pelo L, tudo que eu fizer aqui pelo direcional, você vai substituir pelo L, beleza? Então, vamos para a prática. A primeira coisa que você tem que entender é conhecer o seu elenco, conhecer os seus jogadores. Vou usar de exemplo aqui o Pelé, que é o meu centroavante. Qual é o melhor pé do meu centroavante? No caso do Pelé, é o pé direito. Você vê ali no plano de jogo, ó, melhor pé. Ele chuta melhor com o pé direito. Você já sabe que ele é direito, agora você tem que saber qual a frequência que ele usa o pior pé dele, que no caso do Pelé é o esquerdo. Você desce aqui no plano de jogo do jogador, você vai ali em característica. Pode ver ali, ó, pior pé, frequência. Frequentemente. Então, se ele tiver numa posição que para ele finalizar de esquerda é melhor, ele vai finalizar. Por quê? Porque a frequência do pior pé dele é frequentemente. Então ele vai chutar muito de pé esquerdo se for necessário. E outra coisa que é importante você se ligar é ali no pior pé, precisão, para saber se ele finaliza bem com a perna ruim dele, que no caso é a esquerda. E a dele tá muito alta, então, perfeito. O Pelé, ele é ambidestro, ele chuta com as duas pernas, tá, rapaziada? Então, isso aqui é perfeito para um centroavante. Vamos dar um exemplo aqui para vocês, ó. O Gullit, ele é direito, como você pode ver. Aí ali, ó, pior pé, frequência, eventualmente. Então, não vai ser sempre que ele vai chutar com a perna esquerda. O que pode acontecer? Em um lance que é melhor ele chutar de esquerda, ele vai se embolar todo para tentar chutar de direita. E na maioria das vezes vai dar errado. E quando ele usar o pior pé dele, a precisão dele também é muito alta. Só que ele usa o pior pé, infelizmente, eventualmente. Deixa eu ver aqui, zagueiro que normalmente usa o pior pé, olha lá, raramente. Tá vendo? Pior pé, frequência, raramente. Ele quase nunca vai usar o pior pé. E a precisão alta. Tá vendo? Então, o melhor aqui, pra poder finalizar, tá, galera? É no caso do Pelé aqui, que ele é pior pé, frequência, frequentemente, e a precisão muito alta, beleza? É claro que esses jogadores que são ambidestros, que nem o Pelé, você pode colocar eles tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do seu ataque, e ele não vai ter problema nenhum. Agora, se o jogador não chutar bem com o pior pé dele, eu recomendo você colocar ele do lado que ele tem o melhor pé. Um exemplo, o jogador é direito, coloca ele pelo lado direito do seu ataque. O jogador é canhoto, coloca ele pelo lado esquerdo do seu ataque. Entendeu, galera? E tem mais coisas aí sobre a finalização que tu vai entender, que dá até pra você usar. Jogadores que chutam, que quase não chutam com o pior pé, você poder fazer eles finalizar também até do lado que não é legal pra eles. Mas vai assistindo o tutorial que você vai entender.
Pelé, vamos lá, vamos começar aqui o tutorial com a finalização mais simples, mano. Você vai fazer o seguinte, você vai apertar o botão de chute e vai escolher o lado que você quer finalizar. Eu, no meu caso, meu botão de chute é o quadrado. Na cara do gol, separo, ó, quadrado, escolhi o canto ali. Ah, DR, tá bom, eu quero finalizar no outro canto. Vamos lá, vou aqui pro meu outro atacante aqui, que é o Gullit. Ó, quero chutar lá no outro canto. Ó, vai aqui, ó. Chuta lá no outro canto. Ah, tá bom, DR, agora de frente com o goleiro. Ó, você vai de frente pro goleiro e você pode escolher o lado. Você quer chutar na direita, na esquerda. Ó, cara a cara com o goleiro. Vou escolher o canto de lá, ó. Entendeu? Ó, agora eu vou chutar do canto de cá. Finalização básica essa aqui, tá, mano? Essa daqui é o A, E, I, O, U da finalização. Último exemplo aqui pra você poder entender e não ficar dúvida. Ó, chutar ali no outro canto. Entendeu? Simples e fácil essa primeira finalização. Nossa próxima finalização aqui é o chute colocado. No chute colocado, você tem que se ligar qual é o melhor pé do jogador. E, claro, você tem que ajeitar o corpo dele para poder fazer a finalização. Como nós vimos, o Pelé é direito. Para poder mandar o chute colocado com ele, você tem que inclinar o corpo dele assim e fazer o seguinte comando. Na minha configuração de controle é o R2, tá? E o quadrado, os dois juntos, tá? Dependendo da tua configuração de controle, pode ser o R1 e o quadrado. Tudo depende por onde você corre. Eu corro pelo R1. Se eu corro pelo R1, o chute colocado é quadrado e R2. Se você corre pelo R2, seu chute colocado é quadrado e R1. Tá? Olha só. Você vai aqui, ó, ajeitou o corpo, ó. Viu, rapaziada? O chute sai, a barra da força sai até azul, tá? Ó, agora aqui, o meu outro atacante aqui, Giroud. Giroud é esquerdo. Mesma coisa, ó. Vou inclinar o corpo dele aqui e chute colocado. Tá vendo? Então, você tem que se ligar na melhor perna do seu jogador e ajeitar o corpo dele para poder fazer a finalização. Vou dar um exemplo. O Ticrava aqui, eu chamo ele de Ticrava, tá, mano? Ele é ambidestro também, então ele chuta bem com as duas pernas. Então, ó, com ele aqui vai sair bom aqui, tá? E com ele também vai sair o chute bom colocado aqui. Por quê? Porque ele finaliza bem com as duas pernas igual o Pelé. Viu? Que não teve problema nenhum ali pra ele poder fazer a finalização com as duas pernas. Então, ele consegue mandar um chute colocado bom tanto de direita quanto com a esquerda. Claro, ele tem uma habilidade bugadinha aqui que eu já vou ensinar também pra vocês como funciona. Mas é assim que funciona o chute colocado. Vamos pro próximo. Nossa próxima finalização aqui é a finalização de 3 dedos. Para você conseguir fazer essa finalização, o jogador que você quer finalizar, ele tem que ter habilidade curva para fora. Se o jogador não tiver essa habilidade curva para fora, infelizmente ele não consegue fazer a finalização de 3 dedos, tá? O comando é o mesmo do chute colocado. Na minha configuração de controle, quadrado e R2 juntos, tá? E você também tem que posicionar o seu jogador. Vamos lá, o Gullit, ele é direito, né? Eu vou ter que posicionar ele aqui, assim, ó, inclinar o corpo dele. Mas por ele ser direito, ele não consegue chutar colocado, né? Porque aqui ele teria que chutar de esquerda. Só que ele tem habilidade curva pra fora. Então você vai mandar ali, ó, o chute colocado. Em vez dele mandar o chute colocado, ele vai mandar o chute de 3 dedos por ele ter essa habilidade curva pra fora. O Gullit, ele ainda tem a frequência do pior pé eventualmente. Então pode ter vezes de você fazer o comando e ele chutar colocado, tá? Em vez de mandar o 3 dedos, pode acontecer dele mandar o chute colocado também. Então, o comando é o mesmo, só que para você conseguir mandar a finalização de 3 dedos, o jogador tem que ter a habilidade curva para fora. A próxima finalização é o chute fenomenal, tá? Esse chute fenomenal, eu quero te avisar que ele é um chute que demora mais tempo pro jogador conseguir finalizar, tá? Mas é um chute que sai super forte. O comando para você poder fazer esse chute fenomenal é o seguinte: é só você apertar o de correr e o de chutar juntos, tá, pessoal? Correr e chutar juntos. Na minha configuração de controle é o R1 e o quadrado, beleza? Vamos lá, galera, ó. Só você apertar juntos, ó. Você pode ver, ó, é um tiro. O jogador, ele chuta
muito forte. Mas repito, esse tipo de chute, o jogador leva mais tempo para conseguir fazer a finalização. Então eu super recomendo você só fazer esse tipo de finalização quando você tiver espaço para finalizar. Se tiver zagueiro em cima, se o zagueiro estiver vindo pro outro lado e estiver perto de chegar, não finalize assim. Porque aqui pelo vídeo, pode até parecer para você que o chute está saindo rápido. Mas na hora da gameplay, ele leva muito tempo para poder executar esse tipo de chute. Mas se você usar, é bem e muito eficaz, tá, galera? Bem forte, ó. Muito bom. Agora vamos conferir a última finalização básica, porque as próximas vão ser finalizações mais especiais, tá? A última finalização básica que nós vamos mostrar aqui é o chute de cobertura, tá? Vale lembrar você que para o jogador poder fazer o gol de cobertura, né, com excelência, para ele poder acertar os chutes de cobertura com mais facilidade, o jogador tem que ter a habilidade de controle da cavadinha, tá? Jogadores que não têm essa habilidade, é mais difícil você conseguir fazer o gol de cobertura. Não é impossível, mas é mais difícil. Aqui o meu Luizito Soares, ele tem a habilidade de controle da cavadinha, beleza? O comando é o seguinte, na minha configuração de controle, você vai segurar o L1 e apertar o botão de chute, tá? Não encha muito a barra de chute para ele não poder isolar, ó. Vamos aqui, ó, vou tentar fazer daqui, ó, L1 quadrado, ó. Tá vendo? É mais difícil fazer aqui no treino. Por quê? Porque o goleiro no treino, ele não sai do gol. Então é difícil você fazer um gol de cobertura. Ó, não pode exagerar. Tá vendo? Ele chuta legalzinho porque ele tem o controle da cavadinha aí, consegui. Agora eu vou fazer a finalização aqui com um jogador que não tenha o controle da cavadinha para vocês verem a diferença. Ó, o Pelé, ele não tem a habilidade de controle da cavadinha. Ó, vou tentar daqui, ó. Tá vendo? Dá pra fazer também. Também dá, só que é bem mais difícil. Vamos tentar aqui de novo. Um Pelé. Ó, Pelé de novo, ó. Tá vendo? Já jogou ali mais na mão do goleiro. Então, essa foi a última finalização básica. Vamos agora começar com as finalizações mais especiais do game. A próxima finalização é o chute com o peito do pé. Para o jogador conseguir fazer essa finalização com excelência, ele tem que ter a habilidade chute com o peito do pé. E ela funciona da seguinte forma, rapaziada. Lembra o chute fenomenal? Então, ele é, né? No caso, essa finalização é com o chute fenomenal. Você tem que encher a barra de força no chute fenomenal entre 50% e 65% da barra de força, tá, rapaziada? Você vai ver que ele vai aí mandar um chute com o peito do pé. Meu Giroud tem essa habilidade, né, mano? Claro que às vezes você vai errar, né? Porque pra você controlar a força ali é coisa de muito treinamento, tá? Mas entre 50% e 65% da barra de força no chute fenomenal, ele manda o chute com o peito do pé. Vamos aprender agora a finalização folha seca. Na minha humilde opinião, essa é a finalização mais difícil de ser executada aqui no eFootball 2026. Por isso, preste bastante atenção. Para o jogador conseguir fazer essa finalização, ele tem que ter a habilidade folha seca, tá? Se o jogador não tiver a habilidade folha seca, você não consegue fazer. Então, os comandos são o seguinte, mesma coisa, chute fenomenal, você tem que apertar o de correr e o de chutar juntos. A barra de força tem que ser entre 20% e 50% da força. E quando o seu jogador for ter o contato com a bola, você tem que pressionar o botão de chutar novamente. É aquela finalização que ela é mais baixa, que ela meio que quica na frente do goleiro, então que ela dá uma subida e cai. Entendeu? Vou tentar fazer aqui. Posso errar também porque é muito difícil ela, tá? 20%, não, errei. Não é assim. Entre 20% e 50% eu acertei. Mas na hora do jogador ter o contato com a bola, eu errei na hora de pressionar o chute. Porque tem que ser na hora que ele tem o... Ai, agora eu acertei. Viu? Ela dá uma subida e cai. Se você acertar mesmo certinho, ela quica na frente do goleiro, cara. Entendeu? Aquela ali é a finalização folha seca. Aí, ó. Tá vendo? É assim, rapaziada. Pra mim, é a finalização mais... difícil de ser executada. Aí, exagerei, viu?
que eu pressionei o quadrado antes, ele encheu a barra toda. É difícil, galera, mas se você treinar, com certeza você consegue aperfeiçoar bastante esse chute, cara. Deixa eu ver daqui, eu quero finalizar daqui pra ver. Ó. Olha lá, viu? Ela dá uma caída braba. Olha lá, de novo, acertei. Vendo? Esse chute folha seca é bem apelão, mano. É bem apelão. Muito apelão mesmo. Agora vamos aprender a finalização chute ascendente. Para o jogador conseguir executar essa finalização, ele tem que ter a habilidade chute ascendente, tá? O comando é o mesmo, chute fenomenal, né? Você apertar junto o de correr e o de chutar. Só que nessa finalização, você tem que encher a barra de força entre 65% e 95% da força. Esse é um chute e o jogador, o chute, ele começa reto e quando tá perto do gol, ele sobe. É um chutaço. Não é porque o jogador tem habilidade que ele vai acertar sempre, tá? Ó. Vem aqui, ó. Vendo? Essa daqui ainda subiu pouco. Subiu pouco. O meu Giroud, ele tem. Ele tem habilidade. É maneiro quando você consegue acertar quase 95% ou 95%. Olha lá, viu? Ela começa reta e sobe do nada. É muito boa essa finalização. Vou tentar aqui mais uma vez aqui. Ó. Entre 65% e 95%. Olha lá, agora ele isolou. Agora ele isolou. É como eu falei. Não é porque tem habilidade que ele vai acertar sempre. Ele vai acertar na maioria das vezes. Tá? A maioria das vezes ele acerta. Olha lá. Viu? O chute está reto e do nada sobe. É sem chance pro goleiro. Vou fazer agora com um jogador que não tem habilidade, ó. Jogador que não tem habilidade, raramente ele vai acertar. Ó. 95%. Olha lá. Ele vai, na maioria das vezes, ele vai chutar pra fora. Agora vai ser a finalização de cabeça. Tem 3 jeitos possíveis de você cabecear. A primeira delas é a cabeçada normal, que é só você cruzar pra área e cabecear com o quadrado, tá? Apontando o lado que você quer cabecear. É claro, você também pode cabecear com o chute fenomenal, é do mesmo jeito. Cruzou pra área e aperta o botão de chutar e o de correr juntos. Ele vai fazer uma cabeçada fenomenal, exatamente desse jeito aí, viu? E tem também a cabeçada mais colocada, que é como se fosse o chute colocado. Você vai apertar, na minha configuração de controle, o quadrado e o R2 juntos, tá? Ó. Entendeu, galera? São esses 3 tipos de cabeçada. Pra você, né, no caso, pro seu jogador ser melhor em cabeceios, é importante ele ter a habilidade cabeçada e a habilidade superioridade aérea. A superioridade aérea é que ele vai saltar mais alto do que o normal e o cabeçada é para finalização de cabeça. Vamos aprender agora a finalização mais roubada desse eFootball 2026, na minha humilde opinião, que é a finalização com curva descendente. Para o jogador conseguir fazer essa finalização, ele tem que ter a habilidade curva descendente. Essa finalização é aquela que a bola vai lá em cima e cai dentro do gol, tá? É uma habilidade especiais que poucos jogadores têm. O comando é o mesmo que você usa para fazer chutes colocados, tá? No caso, na minha configuração de controle, quadrado e R2. Se você corre pelo R2, na sua configuração de controle é quadrado e R1. Beleza? Então vamos lá. É a mesma coisa do chute colocado, você tem que ajeitar o corpo do jogador e fazer a finalização. O Ticrava aqui, como eu chamo ele, né? Ele é direito e ele tem essa habilidade. Olha só, rapaziada. Viu como é que ela sobe e cai do nada? Ó, vou fazer de novo aqui, ó. Ó, olha só. Ó, você acertando a força, o goleiro não pega. Ó. Olha lá, viu? Ela sobe e cai. E ele ainda é bom que ele chuta com as 2 pernas. Ele é ambidestro, ó. Chutei ali com a direita. Como ele é ambidestro, chuta com as 2, ó, com a esquerda. Viu? É do mesmo jeito. Essa habilidade é apelona.
E claro que tem outras finalizações. Cabeçada matadora é do mesmo jeito da cabeçada normal. Só que a cabeçada matadora também é uma habilidade especial. O que a cabeçada matadora faz? Ela faz o jogador que tem essa habilidade, ele cabecear mais forte pro gol e ele conseguir finalizações de cabeça até sem estar equilibrado, em posições estranhas. Existe também a finalizador nato, que no caso, o jogador com finalizador nato, ele consegue chutar mais forte em posições que ele não esteja equilibrado ou meio torto, ele consegue finalizações mais fortes. Muita gente pode chegar e perguntar, tá bom, Derry, como eu faço gol de bicicleta, voleio? Então, isso aí é meio que na cagada, tá, rapaziada? Você tem que cruzar pra área e o seu jogador ter a habilidade finalização acrobática, tá? Aí você apertar o quadrado, o jogador vai mandar uma bicicleta, vai mandar um voleio, tá? A bola vindo na maneira que ele possa mandar uma bicicleta. Por exemplo, o Roberto Carlos aqui faz o cruzamento, vai meio que pra trás e o jogador tem a habilidade de finalização acrobática, ele pode mandar um voleio, pode mandar uma bicicleta. Na maioria das vezes, na sorte. Beleza? Então esse foi o nosso tutorial de finalização completo. Pretendo trazer um vídeo explicando todas as habilidades de jogadores aí pra você poder entender e não ficar nenhuma dúvida. Mas se gostou desse vídeo e te ajudou, sobe aquele like maroto que também vai nos ajudar muito. Se puder, hypa esse vídeo também. Como você faz pra hypar? Você tá assistindo esse vídeo pelo seu celular, tem a aba comentários, é só tu puxar pro lado, clicar no botão hypar. Clicou, ajudou demais. Se puder, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E claro, se por acaso você ainda não é inscrito aqui do canal, gostou do nosso conteúdo, vai acompanhar. Você não quer perder nenhuma novidade no mundo de futebol, você está no canal certo. Falta só você se inscrever aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, ativar o sino, colocar todas as notificações. Se quiser ter benefícios exclusivos aqui do canal, só clicar aí embaixo, onde está escrito seja membro e tenha benefícios exclusivos como grupo de patrocinadores com DR no WhatsApp, torneio de patrocinadores jogando eFootball aqui de 15 dias, entre outros benefícios. E se quiser fortalecer, também tem um coraçãozinho aí embaixo escrito valeu. Qualquer valor ajuda muito a manter nosso trampo aqui no YouTube. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Um abração, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Fui. Abraço. Valeu.